Quando a Bíblia diz que o justo será salvo pela fé, devemos entender que a fé é um dom de Deus. Deus dá a fé a quem Ele deseja. A vontade do Senhor é soberana. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu tenho muita fé. Porque a fé é o dom do Senhor. Nós podemos sim pedir a Deus que aumente esta fé, que alimente esta fé. Sim, Senhor, eu creio e quero continuar crendo. Aumentai a minha fé, já pediam os apóstolos. Em Tiago, na carta de Tiago, nós vamos ver que a fé sem obras, ela é morta. Que os demônios creem e tremem diante de Deus. A crença simples, acreditar simplesmente que Deus existe, não nos leva a lugar algum. Nós precisamos materializar esta fé em boas obras. Já vai dizer Tiago, de que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Quereis ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí você pode se perguntar, tá bem claro, sem fé as obras são mortas. Mas que boas obras são essas? Nós podemos pegar os 10 mandamentos, um por um, e destrinchá-los em boas obras. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu estou fazendo uma boa obra. Então eu preciso entender que o caminho para as boas obras está exatamente em seguir Jesus Cristo. Mas como posso seguir Jesus Cristo? Primeiro, crer nele. Por isso a importância da fé. E ao crer em Jesus, eu vou seguir os seus passos. Eu vou repetir, eu vou imitá-lo. O próprio São Paulo vai dizer, me imite e vocês estarão imitando Jesus Cristo. É através do testemunho diário. E nós somos cristãos, nós somos também, devemos ser também, exemplos de testemunhos diários. Vamos ver lá em Mateus. E vamos ver o caminho que podemos fazer, o caminho que devemos seguir para sermos iguais a Jesus Cristo. Ou melhor, para podermos imitar Jesus Cristo. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, bem-aventurados que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nestas linhas sagradas, nós vemos claramente como deve ser um cristão. São as qualidades de Jesus Cristo: pacífico, pobreza espiritual, de ser humilde, de não se prender aos bens materiais, de ajudar o semelhante gratuitamente. Jesus foi perseguido injustamente.
Jesus foi manso e humilde. Então, quando nós vemos as bem-aventuranças, somamos aos 10 mandamentos, nós vamos entender o que devemos fazer para caminhar com Cristo. E dentro dessa dinâmica, nós temos também Nossa Senhora, que meditava tudo e guardava em seu coração. Via seu filho ensinando, via seu filho realizando milagres, via seu filho entregando a vida pela humanidade, e meditava e guardava tudo em seu coração. E sabia que as bem-aventuranças eram o resumo do Evangelho, exatamente o que nós precisamos para sermos semelhantes a Cristo, para buscarmos as feições de Cristo. Se vocês olharem as bem-aventuranças, vocês vão ver que devemos ter um coração de pobre, que devemos ser mansos, que devemos, inclusive, viver testemunhando a nossa fé, e caso sejamos perseguidos por causa disso, devemos nos alegrar. Não é o que diz Mateus 11? Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Percebam a promessa de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa promessa final, que está logo depois das bem-aventuranças, nos mostram que as bem-aventuranças nada mais são aquilo que a gente deve seguir, que a gente deve praticar espiritualmente e materialmente nas nossas vidas para sermos bons cristãos. Lucas é um evangelho que poderia ser o evangelho de Maria, porque Lucas esteve com Maria e Maria lhe confidenciou muitas coisas. No primeiro capítulo de Lucas, nós vamos ter uma mensagem que é profética e que nos mostra que a Igreja Católica é realmente a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Porque olhou para a sua pobre serva, Maria está falando, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Neste momento, Maria, plena da graça, como foi afirmado em Lucas 1:28, pouquinho antes, ela plena da graça de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, diz que todas as gerações, podemos colocar aí todas as gerações de cristãos, a proclamarão. Não é sussurrarão, não é meditarão, não é pensarão, é proclamarão em alta voz que ela é bem-aventurada. Exatamente o mesmo termo que nós ouvimos em Mateus 5. Que bem-aventurados são os puros de coração, que bem-aventurados são aqueles que têm o coração pobre, que bem-aventurados são os mansos, os pacíficos, os injustiçados, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo, os cristãos. Então, Maria segue as bem-aventuranças, tanto que é chamada de bem-aventurada. E aí nos dá mais à frente, no Evangelho de João, o maior conselho que alguém pode dar, o melhor conselho do mundo. Em João 2,5, Maria diz, fazei o que ele vos disser. Se nós colocarmos Mateus 5, 1 e seguintes, Lucas 1,48 e João 2,5, paralelamente, nós vamos ver que devemos seguir as bem-aventuranças, que devemos nos alegrar quando somos perseguidos por causa do nome de Cristo, porque nossa é uma promessa de Jesus. Grande será a nossa recompensa nos céus. E se fizermos um link, né, essa expressão é muito atual. Se fizermos um link com Lucas 1, nós vamos entender que Maria é bem-aventurada, será bem-aventurada, proclamada, melhor dizendo, bem-aventurada por todas as gerações. Exatamente o que acontece na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa e em algumas igrejas protestantes tradicionais. Cristãos
proclamando a santidade de Maria, que Maria é bem-aventurada. Se nós ligarmos Mateus 5, Lucas 1, 48 e João 2, 5, nós vamos perceber que Maria é bem-aventurada e justamente por ser bem-aventurada ela diz: fazei o que Jesus vos disser. E o que Jesus nos diz está lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Então, em questão de moral, em questão de boas obras, não estou aqui falando de doutrina. Doutrina ela está espalhada em todos os evangelhos, em todo o Novo Testamento, no magistério da igreja, na tradição. Eu estou dizendo em termos de prática, nos termos de moral. Nós podemos estar ali, um núcleo desse segmento de prática, de moral, de busca de santidade, está em Mateus 5, a partir do versículo 1. E ali é prometido que grande será a vossa recompensa nos céus. A igreja legitimamente cristã, ela vai entender que Maria é bem-aventurada, ela vai entender que Maria deve ser amada como nossa mãe, como está lá em João, quando Jesus na cruz diz a João, aos discípulos amados: eis aí a tua mãe. Diz para cada um de nós, todos nós somos discípulos amados por Jesus. Está dizendo para cada um de nós que tomemos sua mãe como nossa mãe. Porque quando somos batizados, nos tornamos filhos de Deus Pai, irmãos de Jesus e templos do Espírito Santo. Quando nos tornamos irmãos de Jesus, por consequência, nos tornamos filhos de Maria. E aí, esta mãe bem-aventurada vai exatamente fazer o caminho de volta e nos dizer, em João 2,5, fazei o que ele vos disser. Justamente por Maria ser bem-aventurada, ela nos indica o norte de nossas vidas, que deve ser ouvir, obedecer aquilo que Jesus nos diz. Que nós fiquemos nessa semana com este pequeno pensamento, com esta pequena reflexão. O vídeo foi rápido. O vídeo aqui não teve grandes explicações. É simples. Fazei o que ele vos disser. É isso que Maria nos pede. Poucas vezes Maria fala nos evangelhos. Uma das frases que Maria nos diz é essa. Uma frase pequena, mas que resume tudo. É o melhor conselho da Bíblia. O melhor conselho que um cristão deve dar ao outro. Fazei o que Jesus vos disser. Bem, gente, fiquem com Deus. Deixem aquele like se você gostou do vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.